Os ventos aumentam, a temperatura despenca, e sob a cobertura da escuridão, um grupo de homens embarca em antigos bombardeiros bimotor. Eles são jovens, audaciosos e inexperientes. O que estão prestes a tentar nunca foi feito antes. A missão deles é saltar de paraquedas bem atrás das linhas inimigas, sabotar aeródromos-chave do eixo e desferir um golpe devastador contra a máquina de guerra do deserto de Rommel. A unidade deles, formação nova e tão secreta e não testada, que muitos no alto comando britânico duvidam que sobreviva ao mês. E quanto ao líder deles, um aristocrata carismático, recém-comissionado e ainda se recuperando de um ferimento de paraquedismo, ele transbordava confiança imprudente, Sir Archibald David Stirling. Hoje, o Serviço Aéreo Especial é um ícone global, sussurrado nas sombras das operações antiterroristas e temido por inimigos nos campos de batalha ao redor do mundo. E admirado por sua eficiência letal, o Serviço Aéreo Especial se tornou um símbolo das forças especiais de elite. O lema deles, quem ousa, vence, é sinônimo de ataques ousados, precisão cirúrgica e adaptabilidade implacável. Mas poucas pessoas sabem que a primeira missão do Serviço Aéreo Especial quase o destruiu antes mesmo de começar. Esta é a história da Operação Squatter, a primeira missão do Serviço Aéreo Especial. É uma história de ambição e desastre, de um plano brilhante desfeito pela natureza e de um fracasso catastrófico. Isso forjaria uma das unidades militares mais elitizadas do mundo. Bem-vindo ao Guerras do Mundo. Na violenta Guerra do Deserto, no norte da África, em 1941, o exército britânico enfrentava dificuldades contra o experiente corpo africano de Rommel e aliados italianos. O 8º. Exército britânico estava lutando para manter a linha de frente. Por toda a Líbia e Egito, as táticas convencionais baseadas em grandes movimentos de tropas e ataques blindados estavam se mostrando caras e muitas vezes ineficazes no vasto deserto aberto. Foi nesse ambiente que um oficial escocês alto e aristocrático chamado David Stirling começou a sonhar com algo radical, um tenente da guarda escocesa. Stirling era, segundo muitos, uma figura nada convencional, um homem que unia charme à recusa em aceitar a ortodoxia militar. Ferido em um acidente de paraquedismo, Stirling pôde refletir. Ele concluiu que pequenas unidades treinadas podiam ir mais longe atrás das linhas inimigas do que divisões inteiras na frente. Sua ideia era simples e revolucionária: lançar pequenas equipes de paraquedistas para infiltrar aeródromos inimigos, explodir aviões, depósitos de combustível e suprimentos e depois desaparecer no deserto. Na época, os britânicos já tinham uma unidade secreta chamada Destacamento Especial da Brigada de Serviço Aéreo. Mas isso era em grande parte uma farsa criada para enganar a inteligência do eixo, fazendo-os acreditar que a ameaça aerotransportada era maior do que realmente era. Stirling viu a oportunidade de transformar essa farsa em uma força real e funcional, disse Stirling mais tarde, em suas próprias palavras. Citação: "O princípio do nosso método era concentrar poucos homens em alvos selecionados. Nossas equipes de ataque eram um bisturi cirúrgico, não um porrete." Fim da citação. Para tornar sua visão realidade, Stirling ignorou todos os canais habituais. Famosamente, ele entrou no quartel-general do Oriente Médio, no Cairo, passando despercebido pelos guardas para apresentar seu plano ao general Claude Auchinleck, comandante em chefe. Contra todas as expectativas, Auchinleck concordou, dando permissão a Stirling para recrutar e treinar uma força de voluntários. Esses voluntários vieram de todos os cantos das forças britânicas e da Commonwealth. Soldados duros, de espírito independente, que ansiavam por ação e estavam dispostos a arriscar tudo.
treinados em paraquedismo, explosivos, sobrevivência no deserto e sabotagem, foram levados ao limite para criar um grupo de elite. O historiador Ben Macintyre, em seu livro Serviço Aéreo Especial Rogue Heroes, descreve a formação do Serviço Aéreo Especial como, abre aspas, uma unidade nascida da rebelião, criada por desajustados, aventureiros e homens que não tinham paciência para a rotina militar. O ethos deles era simplicidade, velocidade e surpresa. Fecha aspas. Os desafios que enfrentaram eram enormes, as condições do deserto eram implacáveis, os suprimentos eram escassos e o equipamento deles muitas vezes era improvisado. Mesmo assim, a visão de Stirling deu aos homens propósito e chance de reagir onde os britânicos costumavam estar na defensiva. No fim de 1941, o destacamento L estava finalmente pronto. O primeiro teste deles seria a Operação Squatter, uma missão que levaria esses novos invasores do deserto ao limite. No fim de 1941, o recém-criado Destacamento L da Brigada de Serviço Aéreo Especial de David Stirling estava pronto para agir. Após treinarem no deserto da Líbia, Stirling e seus homens estavam ansiosos para provar seu valor. Esta oportunidade veio como uma missão ousada, a Operação Squatter. O objetivo era simples na teoria, mas muito arriscado na prática. As potências do eixo criaram uma rede de aeródromos na Líbia, permitindo à Luftwaffe e à Regia Aeronáutica lançar ataques contra posições britânicas. Se o Serviço Aéreo Especial infiltrasse esses aeródromos e destruísse as aeronaves estacionadas, daria um golpe devastador ao poder aéreo do eixo e traria ao 8º Exército Britânico uma vantagem crucial. O plano de Stirling era usar a cobertura da escuridão para lançar seus homens de paraquedas em ataques a uma série de aeródromos inimigos, incluindo Gazala e Timimi. Para essa missão, o elemento surpresa seria tudo. Após os ataques, os homens se reuniriam com o grupo de patrulha de longo alcance, Long Range Desert Group, unidade de reconhecimento experiente em navegação no deserto, que então os resgatariam e os levariam seguros às linhas britânicas. Era um plano ambicioso e de alto risco, projetado para mostrar as capacidades do Serviço Aéreo Especial, mas mesmo nesse estágio inicial, já havia sinais preocupantes. Ben Macintyre comenta em seu livro: a operação foi organizada rapidamente, baseada em um conceito novo e não testado, com homens corajosos, mas em geral inexperientes. Fecha aspas. Stirling estava convencido de que a inserção por paraquedas era a melhor maneira de contornar as defesas do eixo, mas seus homens tinham experiência mínima em saltos. E o deserto era uma zona de salto notoriamente implacável. O clima também era sempre uma incógnita. Em relato posterior, um veterano do Serviço Aéreo Especial descreveu o clima antes da missão. Éramos jovens, arrogantes e achávamos que éramos invencíveis. Não havia pensamento de fracasso, só empolgação. Fecha aspas. A preparação era focada em furtividade e demolição. Os homens estavam equipados com bombas Lewis, explosivos especialmente desenvolvidos pelo tenente Jock Lewis, vice de Stirling e cofundador do Serviço Aéreo Especial. Essas cargas compactas e eficazes destruíam aeronaves sem muito barulho, o que era crucial para evitar detecção precoce. O plano exigia coordenadas exatas. Os pilotos do Esquadrão 216 da Royal Air Force levariam os homens do Serviço Aéreo Especial até as zonas de lançamento, e o Long Range Desert Group estaria posicionado para guiar qualquer sobrevivente de volta. No entanto, o tempo era curto e a operação acabou sendo apressada. Havia pouco tempo para um reconhecimento minucioso ou ensaios. A liderança de Stirling era ousada, mas também imprudente, como ele lembrou depois. Citação: se você esperar pelas condições perfeitas, vai esperar para sempre. Melhor aproveitar o momento. Fim da citação. No Cairo, os oficiais superiores tinham sentimentos mistos. Alguns viam Stirling como visionário, outros como irresponsável, arriscando vidas valiosas numa aposta insana. Mas, com a guerra no norte da África pendendo na balança, o comando britânico estava disposto a correr riscos.
Na noite de 16 de novembro de 1941, 65 homens do Serviço Aéreo Especial embarcaram em seus aviões de transporte. Muitos estavam nervosos, alguns estavam silenciosamente apavorados, mas a maioria estava empolgada por fazer parte de algo histórico. O primeiro teste real do Serviço Aéreo Especial em combate. Naquele momento, nenhum deles sabia ainda que a missão terminaria em catástrofe. Na noite de 16 de novembro de 1941, os 65 voluntários do destacamento El Serviço Aéreo Especial se reuniram na pista de pouso do deserto da Líbia. A noite no deserto era fria e o vento aumentava. Entre os homens havia antecipação tensa e excitação nervosa. A missão deles, Operação Squatter, marcaria a primeira missão de combate do Serviço Aéreo Especial, saltando de paraquedas atrás das linhas inimigas para destruir aeronaves do eixo nos aeródromos de Gazala e Timini. Cada homem carregava explosivos, armas e equipamento pessoal mínimo. Eles seriam levados de avião pelo Esquadrão Nuvonorus 216, o Esquadrão da Força Aérea Real, usou antigos Whitley de 2 motores. Depois, saltaram de paraquedas nas zonas designadas. Sob a escuridão, o tempo começava a mudar e alguns oficiais estavam silenciosamente preocupados com as condições piorando. Mas Sterling, sempre otimista, estava determinado a seguir em frente. O historiador Ben McIntyre escreve, citação, "O gênio de Sterling era sua audácia, mas essa mesma audácia às vezes o cegava para o risco." Fim da citação. A aeronave decolou, carregada com homens, explosivos e equipamentos, mas, ao se aproximarem das zonas de lançamento, o desastre aconteceu. No Egito, eles chamariam isso de um khamsin violento. Uma tempestade de areia do deserto varreu a região, com ventos uivantes atingindo velocidades de vendaval, a visibilidade caiu para quase zero. As aeronaves foram violentamente sacudidas pela turbulência, tornando o lançamento planejado de paraquedistas um caos. Os homens ficaram dispersos, muitas vezes a quilômetros de seus locais de pouso planejados. Alguns caíram em rochas irregulares ou arbustos espinhosos do deserto, ferindo-se no impacto. Outros perderam seus equipamentos ou não conseguiram recuperar os contêineres que transportavam seus explosivos. Em um relato, um veterano do Serviço Aéreo Especial lembrou, abre aspas, "Aterrissamos com força. O vento soprava ao nosso redor. Mal dava para ver a própria mão na frente do rosto. Homens gritavam no escuro tentando juntar o equipamento espalhado." Fecha aspas. A tempestade não apenas dispersou os homens, como também destruiu o elemento surpresa. Patrulhas do eixo, alertadas pelas aeronaves acima, começaram a vasculhar a área. Muitas das equipes do Serviço Aéreo Especial, separadas e desorientadas, nem sequer chegaram aos seus alvos. Apesar do início catastrófico, alguns invasores seguiram em frente. Um grupo liderado pelo tenente Jock Lewis, cofundador do Serviço Aéreo Especial, chegou a um campo de aviação e instalou explosivos em vários aviões italianos. Mas, no geral, os resultados foram mínimos. Apenas alguns aviões foram destruídos e o custo foi enorme. Dos 65 homens que partiram, apenas 21 voltaram com vida. Alguns morreram logo em acidentes de pouso ou confrontos com patrulhas do eixo, enquanto outros foram capturados e viraram prisioneiros de guerra. Sterling só escapou graças à chegada rápida do grupo de patrulha de longo alcance do deserto, cujos jeeps enfrentaram a tempestade para resgatar o máximo de sobreviventes. Ben McIntyre descreve as consequências citando: "Foi um banho de sangue, um fracasso quase total." A primeira operação do Serviço Aéreo Especial, em vez de ser uma demonstração triunfante do poder das forças especiais, acabou se tornando um desastre. Fim da citação. Quando os sobreviventes retornaram mancando às linhas britânicas, o clima era sombrio. Eles não conseguiram dar o golpe prometido no poder aéreo do eixo e perderam mais da metade da força. O alto comando via com desconfiança ataques de pequenas unidades no deserto. Mas Sterling manteve-se firme. Ele logo percebeu a falha fatal da operação. A dependência de lançamentos de paraquedas, a tempestade havia exposto o quanto a inserção aérea podia ser vulnerável e inflexível
no ambiente do deserto, refletiu Sterling mais tarde. Aprendemos que à noite o deserto não era lugar para paraquedas. A própria terra se tornou nossa inimiga, disse Sterling. O Serviço Aéreo Especial, então, mudaria drasticamente suas táticas. Sterling abandonou completamente o uso de paraquedas e, em vez disso, formou uma nova parceria com o Long Range Desert Group, levando invasores próximos aos alvos com jipes e caminhões. Com esses veículos, moviam-se rápido, atacavam com precisão e sumiam no deserto antes da reação inimiga. Em termos militares, a Operação Squatter foi um desastre. Não atingiu seus objetivos e custou muitas vidas corajosas. Mas também se tornou um cadinho, uma prova de fogo que refinou os métodos do Serviço Aéreo Especial e solidificou sua identidade, como observou o historiador Sir Michael Howard. Citação: "Não é o sucesso, mas a adaptação após o fracasso que define a grandeza de uma unidade. O gênio de Sterling não era nunca falhar, mas aprender com o fracasso mais rápido que os outros." Fim da citação. Os sobreviventes da Operação Squatter formaram o núcleo de uma das mais formidáveis unidades de forças especiais do mundo. Seus fracassos foram transformados em lições duramente conquistadas, lições que impulsionariam uma série de ataques lendários do Serviço Aéreo Especial nos meses e anos seguintes. E assim, das areias do fracasso, o Serviço Aéreo Especial renasceu, não mais como unidade aerotransportada, mas como força de ataque móvel que mudaria para sempre as operações especiais. A Operação Squatter foi, por qualquer medida quantificável, um desastre completo. Dos 65 homens que partiram, apenas 21 retornaram, os restantes foram mortos, feridos e deixados para trás ou capturados pelas forças do eixo. Raras missões do norte da África fracassaram de forma tão catastrófica e realizaram tão pouco. Apenas um punhado de aeronaves inimigas foi realmente destruído, e o inimigo ficou em alerta e vigilante. Para David Sterling, esse foi um momento crucial. Ele enfrentou o ceticismo e até ridicularização do alto comando britânico. Alguns oficiais superiores sugeriram que o próprio conceito do Serviço Aéreo Especial era falho e que os homens de Sterling eram amadores imprudentes desperdiçando suas vidas em planos insensatos. Mas Sterling via isso de forma diferente, não como o fim do Serviço Aéreo Especial, mas como uma experiência de aprendizado inestimável. Sterling refletiu: se tivéssemos tido sucesso, talvez continuássemos tentando do mesmo jeito. O fracasso nos fez repensar tudo. Fecha aspas. A principal lição foi que a tempestade mostrou como saltar de paraquedas no deserto é totalmente impraticável. O clima, imprevisível na melhor das hipóteses, tornava esses pousos uma aposta arriscada, e os pousos espalhados deixavam as equipes vulneráveis. Sterling logo deixou o modelo de paraquedismo e passou a se basear no grupo de longo alcance do deserto, cuja habilidade em navegar pelo deserto abriu um novo caminho. Em vez de saltar do ar, as equipes do Serviço Aéreo Especial viajariam por terra em jipes, guiadas pelas patrulhas do Long Range Desert Group, permitindo que se aproximassem dos aeródromos inimigos silenciosamente e com maior flexibilidade. Essa mudança marcou o nascimento das táticas atuais do Serviço Aéreo Especial. Unidades pequenas, rápidas e fortemente armadas atacando com força e depois desaparecendo no deserto antes que o inimigo pudesse sequer responder, observa o historiador Ben McIntyre. Foi uma das poucas unidades de forças especiais na história que foi salva não pelo triunfo, mas por uma adaptação rápida e inteligente ao fracasso. Fim da citação. O Serviço Aéreo Especial recém-estruturado logo se redimiria, apenas algumas semanas após a Operação Squatter. Os homens de Sterling, agora usando jipes, lançaram um ataque ousado aos aeródromos de Sierre e Aguila, destruindo mais de 60 aeronaves do eixo, sem perder um único homem. Essas incursões provaram, sem sombra de dúvida, que o conceito do Serviço Aéreo Especial funcionava se fosse aplicado corretamente. Os homens de Sterling aprenderam a explorar o deserto, usando sua vastidão e dureza como um escudo, em vez de um obstáculo.
As forças do eixo, que já não podiam se sentir seguras, nem a centenas de quilômetros da linha de frente, foram obrigadas a desviar recursos para defender seus aeródromos e linhas de suprimento. Como um oficial alemão comentou amargamente, abre aspas, "Nunca sabíamos quando a noite traria os fantasmas do deserto", fecha aspas. A Operação Squatter foi discretamente retirada dos relatórios oficiais, sendo ofuscada pelos sucessos posteriores, mas entre os veteranos da Serviço Aéreo Especial, ela nunca foi esquecida. Os sobreviventes levaram as cicatrizes e as lições aprendidas para as missões seguintes. Mike Morgan, em Os Homens de Sterling, escreve, abre aspas, "A lenda da Serviço Aéreo Especial não foi construída sobre vitórias fáceis, mas sim aprendendo com cada erro e recusando-se a desistir." Fecha aspas. Na história mais ampla das forças especiais, a Operação Squatter permanece como um lembrete poderoso de que o status de elite não nasce da perfeição, mas sim da resiliência. A reputação do Serviço Aéreo Especial como uma das forças de combate mais formidáveis do mundo começou não com um sucesso, mas com um fracasso. E com líderes e homens dispostos a reconstruir, reinventar e revidar com mais força do que nunca. À primeira vista, a Operação Squatter foi um fracasso, uma missão mal executada que resultou em dezenas de homens mortos ou capturados, causando danos mínimos ao inimigo e lançando sérias dúvidas sobre a viabilidade da nova unidade ousada de Sterling. A história costuma julgar os acontecimentos não só pelos resultados imediatos, mas também pelas consequências de longo prazo que geram. Para o Serviço Aéreo Especial, as lições do deserto líbio transformaram sua identidade e métodos. O fracasso da Operação Squatter levou a unidade a abandonar assaltos de paraquedas e focar em incursões terrestres. Uma transformação que em breve faria o Serviço Aéreo Especial se tornar uma das forças especiais mais eficazes e temidas do mundo. Em Heróis Rebeldes do Serviço Aéreo Especial, Ben McIntyre afirma: "Sem a Operação Squatter, o Serviço Aéreo Especial não existiria como conhecemos. A catástrofe forjou a verdadeira natureza da unidade, enxuta, móvel, implacável e adaptável." Fim da citação. Após a Operação Squatter, o reinventado Serviço Aéreo Especial de Stirling lançou uma série de ataques devastadores, destruindo centenas de aeronaves do eixo, sabotando linhas de suprimento e causando caos psicológico nas forças de Rommel. Essas vitórias não foram apenas sucessos táticos, elas validaram todo o conceito de guerra de operações especiais, com pequenas equipes operando profundamente atrás das linhas inimigas e causando um impacto desproporcional. Dentro do próprio Serviço Aéreo Especial, a Operação Squatter continua sendo uma parte essencial da história do regimento. Um lembrete de que o fracasso não é definitivo. Muitos veteranos modernos do Serviço Aéreo Especial apontam para aqueles primeiros dias de 1941 como o verdadeiro teste que moldou o ethos duradouro do regimento. Adaptabilidade, inovação e resiliência. Como o próprio David Sterling refletiu mais tarde em sua vida, abre aspas, "O segredo do sucesso nunca foi evitar o fracasso, mas aprender mais rápido e revidar com mais força." Fecha aspas. O lema do Serviço Aéreo Especial, "Quem ousa vence", encapsula perfeitamente esse espírito. Não é a ausência de risco ou erro que define as forças de elite, mas a disposição de ousar com coragem, aprender incansavelmente e evoluir constantemente. Hoje, o Serviço Aéreo Especial é um símbolo global de excelência em operações especiais. Sua reputação foi construída ao longo de décadas de missões de alto risco, do norte da África às Malvinas, do Iraque ao Afeganistão. Mas, no fundo, essa reputação remonta às duras lições da Operação Squatter, uma missão que quase destruiu o Serviço Aéreo Especial antes mesmo de ele começar. Mas, em vez disso, isso se tornou a base sobre a qual a grandeza foi construída.